Amém, irmãos. Graças ao Senhor por esse Espírito, porque é Ele mesmo maravilhoso, porque espero que no coração dos irmãos seja o mesmo gozo que está no meu, desse Espírito, desses cânticos que nós cantamos agora. Em uma geração, em uma era, num lugar que vivemos onde tem sido pregada a nós a busca pelo prazer a todo custo, né? A fé em si mesmo. Nós podemos ouvir e experimentar, ouvir a palavra do Senhor, experimentar a presença dEle de uma maneira a qual nos faça querer nos derramar a Ele e entregar a nossa vida ao Senhor, né? E reconhecer que temos para o Senhor migalhas, né? Como que migalhas para entregar a esse Senhor. Mas Ele gentilmente recebe essas migalhas, né? Pronto para encher então nossas vidas vazias diante dele, né? Então glórias ao Senhor pelo Espírito desses cânticos, pelo esse Espírito que tem nesses dias se movido no meio de nós, nos convencendo da nossa fraqueza, né? E do suficiente poder e da grandeza do nosso Senhor. Amém. Eu, como Erison, fiquei impactado com a letra do louvor que cantamos no início. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E que difícil é cantar isso, não é, irmãos? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Que loucura é essa, né? Mas graças ao Senhor, porque como falamos ontem, há para nós um caminho aberto para essa escola de Cristo, onde nela nós somos ensinados a isso. E como também disse ontem, o encargo do meu coração é fazer esse convite a vocês, irmãos. Assim como eu fui convidado a essa escola, fazer esse convite aos irmãos, para que o inimigo não engane a ninguém e não leve nenhum de nós a pensar que essa escola é uma utopia, que essa verdade de que podemos louvar o Senhor e adorá-lo, não importando as circunstâncias, seja uma mentira, né? Que ninguém seja levado a esse engano, mas que na escola de Cristo nós aprendamos a verdade, aquela verdade do grão de trigo, né? Que caindo em terra, se ele não morrer, não pode gerar nenhum fruto. Mas se ele morre, irmãos, então ele gera muito fruto, né? Então que nós aprendamos na escola de Cristo essa lição. Vamos orar ao Senhor, então. Amado Senhor Jesus. Senhor, com gratidão e expectativa, apresentamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, certos de que não há poder, nem glória, nem capacidade em nós mesmos, Senhor. Pelo contrário, só temos mesmo pó e cinza, Senhor, migalhas para Te entregar, Senhor. Mas temos, por Tua graça, visto Tua face bondosa, maravilhosa, amorosa, resplandecer diante de nós, Senhor. Senhor, temos aqui, Senhor, muitos conceitos, muitas verdades, Senhor, mas precisamos do Teu Espírito nessa hora, Senhor, para revelar a Tua palavra, Senhor, e impactar nossos corações com Tua verdade, compungir nossos corações, Senhor, para que nós possamos genuinamente nos prostrar aos Teus pés. Senhor, nós não esperamos, Senhor, que a terra trema nesse dia, Senhor, mas esperamos que o terreno de nossos corações se abalem diante de Tua palavra, Senhor. Nós esperamos um tremor e um temor interior, Senhor, diante de Tua presença viva no nosso meio. Senhor, pedimos assim em Teu nome. Abala nossos corações por meio de Tua palavra, Senhor. Faze-nos cair aos Teus pés, Senhor, e reconhecer que Tu és a ressurreição e a vida, Senhor. Te adoramos, maravilhoso Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra em 3 porções dela. Primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Ontem, então, nós falamos da primeira lição da Escola de Cristo. Aquela lição onde o Senhor, por meio do Seu Espírito, vai trabalhando nas nossas vidas e nos levando como que de crise em crise,
como que nos levando a desespero e aflição interior, para que nós possamos reconhecer esse abismo, essa distância que há entre nós e o nosso Senhor. Então, desesperados, então vazios de nós mesmos, nós somos então levados a cair aos pés do Senhor, né? Dissemos que a vontade do Senhor para nós, dia a dia, é que nós nos rendamos a Ele, ou que nós nos desesperemos de nossa própria força, que nós sejamos vencidos aos pés dEle, que nos demos por vencido aos pés desse que é o Senhor, que é a vida, né? Em que então o Senhor, usando a palavra dEle, vai usando a luz da vida para ir perfurando os nossos corações e mostrando mais de quem nós somos e de quem Ele é, não é? A primeira lição, e tão importante lição, e que não acaba aqui, né? Sabemos que na Escola de Cristo nós participamos de uma realidade ascensional. Então é assim, como dissemos. Passo após passo, nós vamos passando de novo por essa escola. Quando achamos que aprendemos tudo, o Senhor nos faz como já fez com algum irmão na história da igreja. Quando nós estamos subindo a escada, estamos lá no alto, no topo, Ele faz nós descermos rolando essa escada. Certo, irmão? Teve essa experiência. Ele subindo uma escada uma vez, começou a perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer? Ele já era um missionário, um homem de Deus. E, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Amanhã, o que eu vou entregar para o Senhor? O que o Senhor quer que eu te entregue? Qual chave? Não é? Qual porção? O que é da minha vida o Senhor quer que eu te entregue? Quando ele estava no alto da escada da casa dele, o Senhor falou assim, eu não quero algo de você. Eu não quero mais uma coisa. Eu quero tudo. Só para mim, o que basta para mim é tudo. Se você me entregar tudo. E a hora que ele teve essa revelação, esse homem, que já era um senhor, diz no relato dele que ele desce a escada rolando. E é assim com as nossas vidas. Quando achamos que aprendemos algo, o Senhor nos coloca de novo naquele primeiro degrau, mas numa vida ascensional, uma nova revelação. E quando passamos de novo para uma nova revelação, e esse é o Senhor, né? A escola de Cristo, e graças a Deus, ela não tem uma porta de saída, né? Nós entramos por ela e nela permanecemos. E se assim o Senhor for bondoso conosco, para sempre e eternamente estaremos nessa escola aprendendo do Senhor, né? Amém. Então vimos assim, como foi na vida dos discípulos. Creio que o Senhor não se alegra necessariamente pelo meio, porque Ele usa o desespero e a aflição para nos levar a esse primeiro ensinamento. Talvez o Senhor não se alegre com o meio de ver os filhos desesperados e aflitos, mas Ele com certeza se alegra com o fim, por estarmos desesperados e aflitos aos pés dEle, por estarmos reconhecendo nossa insuficiência e reconhecermos então a suficiência dEle, então Ele se alegra com essa verdade, né? E foi assim com os discípulos. Dia após dia de convivência dos discípulos com o Senhor, eles conheciam ali a diferença que havia entre eles e o Mestre, não é? Aquilo que eles pensavam que era bom, o Senhor afastava deles. Quando eles queriam preservar a vida do Senhor, o Senhor dizia não, não é? Então Ele levou os discípulos a um desespero naquela cruz. Lembra da vida de Pedro, não é? Quando ele quis preservar a vida do Senhor, ele disse, de maneira nenhuma, Senhor, eu negarei. Mas ali, quando o Senhor foi levado ao Calvário, ele havia negado o Senhor por 3 vezes. Desespero, aflição. Pedro soube da distância que havia entre ele e o Senhor, não é? Então, Pedro entrou nessa escola de Cristo, aprendeu essa primeira lição, né? Para depois, esse que não tinha nada a ver com o Senhor, morrer, né? Crucificado, ser afligido pelos mesmos sofrimentos do Senhor. Se identificou com Cristo, mas primeiro precisou reconhecer a distância, né? Então vamos ler aí. O Evangelho de Mateus, capítulo 17. Seis dias depois, o versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Aquela casca de fraqueza do nosso Senhor, daquela vida humana, daquela aparência de fraqueza do Senhor, foi como que aberta por um instante diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Verso 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo.
Escola de Cristo, a primeira lição. O Senhor abre pela luz da vida um caminho para nós, para que nós vejamos o rosto dele, como ele é. Então nós somos lançados por terra, reconhecendo quem nós somos e quem o Senhor é. Mas pela bondade do Senhor. 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão a Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 23. João 8, 23. Vós sois, e prosseguiu, vós sois cá de baixo. João 8, versículo 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Lembramos, como dissemos ontem, da experiência de Moisés, né? Aquele homem que foi construído ali no Egito, desconstruído como pastor de ovelhas. Então levado na presença do Senhor, e a primeira coisa que ele ouve é: tira a sandália dos pés, porque a terra em que pisas é santa. Mas logo ele ouve, porque eu sou o nome do Senhor. Tu não és, você não é nada, mas eu sou. Então glórias ao Senhor. E agora, vira algumas páginas aí no capítulo 12. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, pretendo nesse tempo agora compartilhar rapidamente duas outras lições da Escola de Cristo. É claro que nessa escola há muitas lições, como dissemos. Queira o Senhor que pela eternidade nós, matriculados nessa escola, o conheçamos mais e mais. Mas são 3 essas principais lições que nós poderíamos notar. Então é a sublimidade de Cristo, como já dissemos, e as 2 próximas seriam aprender a Cristo. E a terceira, a glória de Deus, a respeito da glória de Deus. Quando nós damos alguns passos nessa primeira lição da sublimidade de Cristo, algo que é primeiramente aberto para nós, de uma maneira nova, é a respeito da fé. Porque nós passamos a entender o que significa a fé. Porque já disse o irmão, e que na minha experiência, se não me engano, foi o irmão Rodrigo Abarca, uma vez compartilhando, dizendo que a fé não é um pulo no escuro. Porque no mundo, quando nós conversamos, ouvimos a respeito da fé, a fé parece simplesmente isso, é um pulo no escuro, né? Eu não sei o que tem ali, e eu vou lá e pulo, confiando em algo, né? Mas a fé, como dom de Deus, a fé que o Senhor coloca em nossos corações, ela é um caminho seguro, ela não é um pulo no escuro, né? Ela é um caminho seguro. E é justamente por termos aprendido essa primeira lição, quem nós somos e quem o Senhor é, que a fé é um caminho tão seguro. Porque então nós passamos a não confiar mais em nós mesmos. Como dom de Deus, a fé, não existe para Deus fé em si mesmo. Nós não temos fé em nós mesmos. Isso não existe, não é? Seria uma loucura. Mas
essa primeira lição nos ensina a termos fé naquele que é o Senhor. Quanto mais o Senhor resplandece diante de nós, quanto mais nós conhecemos o Senhor, conhecemos a vida que há nele e a segurança que há nele, que ele é a rocha, como o irmão nos lembrou, então nós podemos ter fé no Senhor. Nossa segurança, nossas afeições, nosso coração se agarra a essa imagem verdadeira do Senhor, por mais que os nossos olhos naturais não vejam. Né? Ela se agarra a algo que é invisível aos olhos naturais, mas que é verdade eterna. Porque as coisas que nós vemos, como diz a palavra, as coisas que vemos passam, são passageiras. Né? Elas não se mantêm. Mas as invisíveis, essas sim permanecem, elas são eternas. Então essa primeira lição nos ensina o caminho da fé. A primeira lição da Escola de Cristo nos dá vigor, fortalece o dom da fé em nós. Porque então nós podemos perceber que há um caminho seguro, não mais em nós mesmos, mas em Cristo. Há um caminho muito seguro para que nós possamos confiar. Não é? Então o irmão Sparks, falando sobre isso, ele fala a respeito de uma lição que para mim foi muito nova e me fez muita vida. Porque a minha impressão era que quanto mais eu caminhasse em direção ao Senhor, mais eu seria como que reformado pelo Senhor. Então, se nessa visão do Senhor eu via como a minha língua era mentirosa, por exemplo, como a minha língua é mentirosa, como eu amava a mentira e como eu queria, gosto de preservar a minha vida através da mentira. Então, vendo o Senhor, eu via isso. Mas eu achava que conforme eu ia caminhando em direção ao Senhor, o Senhor como que ia trocando as minhas peças, tirando essa língua mentirosa e colocando uma língua que falasse a verdade. Até que, num determinado momento da minha caminhada, a fé pudesse ser afastada. Eu não precisasse mais de fé para falar a verdade. Mas o irmão nos lembra, nos mostra quando isso é uma mentira. A vontade do Senhor não é nos reformar. Né? Nós não temos esperança que o Senhor nos reforme na escola dele, senão que até que o Senhor volte, até que nosso corpo seja transformado diante dele e o vejamos face a face, nós necessitaremos de fé. Né? A fé será para sempre necessária. Que fé? A fé de contemplando o Senhor e a beleza dele nos atraindo de tal forma que, dia a dia e momento após momento, nós vamos precisar de fé, de nos agarrar ao Senhor nessa posição de dependência para afastarmos então nossa língua mentirosa, nossa velha natureza e aceitarmos a nova natureza, a natureza ressurreta desse Senhor que contemplamos. Então a nossa esperança não é sermos reformados, mas mais e mais, contemplando o Senhor, sermos constrangidos a aceitar a vida do Senhor em nossas vidas. Né? Então essa é uma lição que precisa ser aprendida. Por quê? Para que nós não sejamos tentados, e seremos pelo inimigo, achar que o evangelho não funciona. Né? Achar que o evangelho é uma furada. Mas não, nós somos aqueles que vivem pela fé. O justo viverá pela fé. Né? E cada vez mais, se achamos que a fé vai ser menos necessária, o Senhor nos diz ao contrário. Cada vez mais ela vai ser mais necessária. Por quê? Porque a primeira lição sempre vai voltar nesse assunto ascensional. Então, mais e mais, nós vamos nos ver fracos e não fortes. Quanto mais avançamos com o Senhor, nós não vemos mais fortes, mas nos vemos mais fracos. Então, a fé será cada vez mais necessária. Não é? Então, essa primeira lição abre para nós o caminho da fé. Então, dando um passo em direção ao aprendizado a Cristo, o Senhor diz: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não é? Que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor faz um convite a nós a aprender dele mesmo. E o apóstolo Paulo, nas cartas dele, vai talvez trazer mais luz sobre esse aprendizado que o Senhor nos chama para ter com ele, porque ele diz que nós vamos aprender a Cristo. E dissemos isso ontem, porque o Senhor não nos deseja que nós aprendamos coisas. Não são a santificação ali e a justificação aqui, mas nós somos chamados a aprender a Cristo. É a vida do Senhor. E o Senhor nos leva, irmãos. Então precisamos colocar os nossos olhos sobre isso para que tenhamos, da parte do Senhor, às vezes mesmo inteligência espiritual para recebermos o tratamento do Senhor. Porque nós corremos um risco de não reconhecermos o nosso Senhor nas circunstâncias, as mãos do Senhor. Nós podemos passar o nosso dia sofrendo pressão e sofrendo golpes das benditas mãos do nosso Senhor e não percebemos que é Ele. Nós precisamos que o Senhor aguce como que nossa inteligência espiritual para que percebamos o Senhor tratando conosco. Porque o Senhor trata conosco através de crises. É assim que Ele faz.
O Senhor não deseja que, por exemplo, que nós falamos de santificação, então nós vamos sair por aquela porta santificados. Essa não é a escola de Cristo. Mas o Senhor nos fala através de santificação e nos dá uma visão de que Ele é santo e de quem nós somos. Ele nos leva para aquela porta e Ele vai nos dar experiências. Ele vai nos colocar em crises onde nós precisaremos buscar da vida dEle a santidade para que sejamos santos. Buscar da vida dEle a verdade para que possamos viver em verdade. Então o Senhor vai nos colocar em situações de crise para que nós possamos rogar, buscar, tomar das mãos dEle a vida dEle, que substitua, palavra tão importante, a nossa vida. É assim que aprendemos a Cristo. Não como coisas, mas como a pessoa do Senhor, doando, substituindo as nossas vidas, dia a dia, passo a passo, crise após crise. Há um texto da palavra, os irmãos podem abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, que, irmãos, faz tremer o meu coração. Verso 8. Olha como essa crise aconteceu uma das vezes, com certeza, na vida de Paulo. 2 Coríntios 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza, olha a crise aí, da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, primeira lição da Escola de Cristo, a ponto de, como dissemos ontem, desesperarmos até da própria vida. Agora olha o 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vê, irmãos, o coração de Paulo e o trabalhar do Senhor na vida dele. Passaram ali por uma crise tremenda, por uma tribulação tal, um naufrágio, em que eles desesperaram da própria vida, acharam que ia morrer, acharam que não tinham mais condições. Mas Paulo, olha, irmãos, essa verdade a qual o Senhor precisa na escola dele nos ensinar. Paulo reconhecia que sobre eles havia uma sentença de morte, que já eles não precisavam confiar em suas próprias vidas. Eles sabiam que com Cristo eles haviam morrido, mas ressuscitaram com Ele. Não é? Havia sobre eles uma sentença de morte, e essa sentença de morte levou que os olhos da fé dele fossem colocados diante do Senhor, para que eles soubessem que ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Então é nesse desespero que o Senhor vai nos levando, cada um na sua medida, para que nós possamos reconhecer isso. Senhor, eu creio que em mim há uma sentença de morte, que já não posso viver eu, porque eu não quero viver mais. Eu não quero fazer as minhas coisas. Eu não quero mais agir dessas minhas maneiras, porque elas não te honram, Senhor. Em mim só há essas migalhas que não te agradam, Senhor. Não é? Então eu preciso aceitar sobre mim essa sentença de morte, para que não mais precise viver eu, mas que a tua vida, Senhor, possa viver em mim. E não importam as circunstâncias, como falamos, porque nós cremos naquele Deus que ressuscita os mortos. Não importa o peso ou a grandeza dessa aflição ou desse desespero, porque os nossos olhos, como o de Paulo estavam, podem estar fixos naquele que é a ressurreição e a vida, naquele que, se preciso for, nos ressuscitaria dos mortos, né? Então, glórias ao Senhor por isso, irmãos. Para essa lição que Paulo pode aprender e é atual para nós. Esse é um convite, irmãos, como dissemos. Desculpem a minha ser repetitivo nesse assunto. Mas é mesmo, irmãos, um convite da parte do Senhor para nós. Não para amanhã, como tão bem o irmão Erison nos falou. Não é para amanhã ou para daqui 10 anos, quando formos mais velhos. Mas é um convite para nós, como jovens, diante do Senhor, entrarmos nessa escola e experimentarmos a Cristo. Não é só ouvirmos dessas verdades que são, sim, maravilhosas, mas experimentarmos o Senhor, experimentarmos o que significa termos em nós essa sentença de morte, essa sentença de desespero, dizer, Senhor, realmente minha vida não vale nada, Senhor. Realmente eu só tenho em mim migalhas que não te agradam, Senhor. Não é? Mas colocarmos nossos olhos naquele que ressuscita os mortos, naquele que tem em suas mãos a ressurreição, naquele que é a ressurreição e que pode, nos nossos momentos de crise, lembre-se disso, irmãos, o Senhor quer nos levar àqueles momentos, aquele momento diante dos nossos pais, que nós precisamos obedecer aos nossos pais, né? Naqueles momentos de tentação, naqueles momentos quando vier pressão nós, que nós voluntariamente desviemos os nossos olhos do inimigo, desviemos os nossos olhos do que tem falado a carne e nos coloquemos
os nossos olhos naquele que é autor e consumador da nossa fé, não é? De crise após crise. Então, eu me senti, ouvindo a respeito da escola de Cristo, eu me senti sendo desenganado. O Senhor falando a mim, não se engane, virão crises. Eu, por misericórdia, eu te levarei de crise após crise. Te levarei a situações de aperto e de pressão, mas te levarei para que a minha vida possa se manifestar em você, não é? Então, o irmão Otmani tem um artigo chamado exatamente isso, O Poder da Pressão. Ele é um livreto, os irmãos podem procurar na internet que acham fácil. O Poder da Pressão. O irmão compara de maneira como é no natural para nos falar do espiritual. Então ele fala como que revolução houve na humanidade quando a humanidade descobriu o poder da pressão, né, da máquina a vapor, do motor a combustão, das termoelétricas. Quando elas descobriram que pressão pode gerar energia, a humanidade, de maneira tecnológica, se revolucionou. Ele diz assim também é na vida do cristão, quando ele descobre o poder da pressão, quando ele descobre que o Senhor nos toma pela mão e nos leva a situações de aperto. Aperto, irmão, por tentações, aperto pelo inimigo, aperto pelas circunstâncias, não é? O Senhor nos leva a diversas situações de aperto, mas só nos leva a ela misericordiamente para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele e recebemos, com a atuação daquela pressão sobre nós, podemos ser libertados de nós mesmos e permitir que a vida dele possa agir em nós. Né? Então esse é o poder da pressão. Por misericórdia, Ele nos leva à pressão, para que nós possamos reconhecer e aprender a respeito da vida de ressurreição. Porque essa vida de ressurreição, como lemos, ela só pode acontecer sob pressão. É assim com o grão de trigo. Ele é colocado na terra, naquele lugar escuro, naquele lugar úmido, um lugar que não é confortável, para que ele possa ali se deteriorar, né? Sobre aquela pressão sobre aquele grão, ele possa perder sua vida, sua própria vida, mas para gerar mais vida e para frutificar, né? Talvez esse versículo a respeito do grão de trigo esteja, se houvesse uma escola física de Cristo, esse versículo estaria nos portais dessa escola, para que nós aprendamos, porque em todo momento o Senhor vai nos levar, como esse grão de trigo, nos levando de situação em situação, naquela terra úmida, escura, sobre nós, para que ali nós possamos ser libertados de nós mesmos, morrer para nós mesmos, e a vida do Senhor possa fluir de nós. Não é? Amém. Então, irmãos, olhando para essas verdades, e para esse desespero e essa aflição, é certo de que em alguns momentos sejamos tentados a desanimar, né? Dizendo, Senhor, mas se é assim, se é tão grande a diferença entre mim e o Senhor, como é que eu faço então? Esse desespero possa vir a nos desanimar. Mas, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra e para o que temos ouvido, né, do Senhor a respeito da habitação do Espírito do Senhor em nós. Porque essa é a nossa salvação. O Senhor não se alegra apenas, e claro, a lição não termina aí, em mostrar a distância que temos dele, não é? Mas o Senhor, esse segundo passo, quando entramos nessa lição de aprender a Cristo, o Senhor revela a maravilhosa verdade que Ele mesmo, o Espírito dele, veio habitar em nós. Esse que é tão outro, que é tão diferente de nós, pelo Espírito, veio habitar em nós, não é? E operar aquela lei do Espírito da vida que pode confrontar a lei do do pecado e da morte, confrontar dentro de nós. E é engraçado, irmão Sparks, ao dizer sobre isso, porque ele diz no texto dele, dizendo, não se engane, você não está ficando louco, é assim mesmo. Então, você não está ficando louco, é assim mesmo. Dentro de nós existem leis que se confrontam, o espírito rugindo como um leão de um lado, e a lei e a carne tentando nos fazer sucumbir por outro. Há uma briga interior dentro de nós. Então, isso não é apenas os hormônios, não são apenas a adolescência que faz isso, mas é a vida do Senhor dentro de nós. Então, nós não estamos ficando loucos. É o Senhor operando nas nossas vidas, não é? Então, esse Espírito do Senhor vem habitar dentro de nós para confrontar aquela lei que nos leva ao pecado, para nos conduzir à vida. Então, que bênção, irmãos. Nós precisamos realmente pousar os nossos olhos sobre essa verdade, que há um Espírito do Senhor operando em nossas vidas. Porque quando temos passado por essa primeira lição do Senhor, então nós podemos contemplar o verdadeiro valor de sermos habitação do Espírito Santo. É só quando vemos a distância que há entre nós e o Senhor que o valor, a glória
de sermos a habitação do Espírito se torna tão real para nós. Porque reconhecemos a necessidade que temos do Espírito Santo. Se temos passado pela primeira lição dessa escola, então nas crises em que o Senhor nos conduz, nós vamos saber a necessidade que temos do Espírito Santo. Não é? Se o Espírito era algo distante de nós, se o Espírito era apenas uma coisa, uma força, um poder, agora, na escola de Cristo, o Espírito se torna o grande professor, o grande mestre dessa escola. Porque é Ele e nele que nós podemos nos mover em todas as situações. Porque nós chegamos na situação de pressão e na situação de crise. É só Ele que pode manifestar em nós a vida do Senhor. Não é? Então, amém. Glórias pela essa obra do Espírito Santo e pela habitação do Senhor em nossas vidas. Não é? Precisamos dele. Nós precisamos colocar o nosso coração a serviço desse Espírito. E esse Espírito, irmãos, deseja operar sobre nós um governo. Né? E para que tudo o quanto façamos possa ser para a glória do Senhor. Então ele deseja realmente instalar, tomar o nosso coração e instalar o reino, o governo desse Espírito em nossas vidas. Haverá batalhas, haverá lutas, haverá pressões, haverá crise, desespero e aflição. Mas essa é a vontade do Senhor, todos os dias, na minha e na sua vida. Tomar o terreno do nosso coração, né? Para que haja um reino, um governo do Senhor em nós. E foi assim na vida de Jesus. O nosso Senhor, na sua vida humana, ele foi tentado como nós ouvimos isso. Foi a palavra que o irmão trouxe para nós. Ele foi tentado como nós somos tentados. No entanto, ele tinha uma vida perfeita, não é? Sem pecado. Mas ele foi tentado como nós somos tentados. Os amigos dele, aqueles discípulos em volta dele, tentaram o coração dele, iam à porta do coração dele e batiam, falando, não, preserva a sua vida, Senhor. Não, isso nunca te sucederá, Senhor. O inimigo, então, foi à porta do coração do Senhor e bateu ali. Mas qual é o segredo do Senhor? Se o Senhor tinha, então, essa vida humana como nós, e foi tentado, e foi assediado por Satanás, e foi confrontado por sua própria vontade, embora perfeita, sem pecado, qual era o segredo do Senhor? O segredo do Senhor era submissão. O segredo do Senhor era se submeter ao governo do Espírito Santo. Não é? Essa é a lição para nós. Nos submetemos ao governo do Espírito Santo. Quando, então, algo batia a porta do coração do Senhor, o Senhor abria e olhava para o Pai e disse, a minha vontade eu não vou fazer. Se eu faço alguma coisa, é porque eu vejo o Pai fazendo. Se eu falo algo, é porque eu ouvi do Pai. O Filho nada faz de si mesmo. Irmãos, parece utopia, não é? Para nós. Mas nós precisamos aprender a verdade por trás dessa frase, que em si mesma é tão simples. Mas que peso é que o Filho nada faz de si mesmo? Nós precisamos aprender a confessar essa nossa vontade, esse nosso desejo, se ele é genuíno, diante do Senhor. Que, Senhor, nós não queremos fazer nada de nós mesmos, porque temos reconhecido nossa fraqueza, temos reconhecido nossa insuficiência e queremos fazer as obras que o Senhor faz. Queremos que a nossa vontade encontre a sua vontade, Senhor. Não é? Pensando, meditando sobre essa palavra submissão, primeiro, o próprio irmão Sparks diz algo a respeito dela que é importante. Que o Senhor, o desejo do Senhor e do governo do Espírito sobre nossas vidas não é nos anular. O Senhor não deseja que nós sejamos jogados, em essência, jogados de escanteio para que Ele então se manifeste em nós. Não é assim a vontade do Senhor. Ele não quer nos anular. Ele não é como que o Senhor tem a primazia, o Senhor tem o primeiro lugar, e nós viemos em segundo lugar, como num pódio. Não é essa a vontade do Senhor. Mas nós viemos em segundo lugar como aqueles que recebem tudo pelo Senhor. Nós estamos do lado do Senhor para que tudo o que o Senhor deseja nos dar, e Ele quer nos dar tudo, não foi? O Pai nos deu o seu Filho, e junto com Ele nos dará todas as coisas. O Senhor quer nos dar tudo, mas Ele quer nos dar tudo por meio do Filho. É por isso que estamos do lado do Senhor. É por isso que o Senhor vem, pega a noiva dele, e ele é esse cabeça da igreja. É por isso que o noivo vem em primeiro lugar, porque ele deseja que a sua noiva receba tudo, receba todas as coisas, receba gozo, alegria, profundas, mas por meio dele. Então essa submissão não é uma anulação, irmãos, mas é um desejo, por isso a primeira lição tão importante, por vermos o Senhor como ele é, tão distinto, tão glorioso,
tão outro. Então nós aprendemos a receber tudo o que temos por meio dele. Nós aprendemos que nós não queremos mais ter, como Adão quis, plenitude em si mesmo, mas queremos ser plenos por meio de outro. Nós queremos receber todas as coisas das mãos desse Senhor, não é? E então, algo sobre essa palavra submissão me chamou a atenção, porque olhando ela no original, vi um sentido a respeito de apontar. Como essa palavra submissão, upotassa, quer dizer apontar, como que apontar para o outro. E eu me vi assim numa situação onde eu era o servo da casa e alguém vai lá e bate na porta dessa casa, eu vou lá, abro a porta da casa, mas eu não aponto para mim mesmo. Eu não sou eu quem resolvo aquela situação que apareceu ali na porta da casa, mas eu aponto para a situação, eu aponto para Cristo e diz, não sou eu o Senhor dessa casa, mas o Senhor é outro. Pensa, irmãos, como que é, de alguma forma, tão prático isso. Porque nós vamos sair daqui e situações vão bater a porta do nosso coração. Vão vir ali e dar batidas na porta do nosso coração. Situações de tentação, situações de pressão. Mas a nossa missão diante do Senhor é abrir essa porta e dizer, eu não sou o Senhor desta casa. Essa casa onde você tem batido, eu não sou mais Senhor, porque morri. Porque sobre mim há uma sentença de morte. O Senhor dessa casa é outro. Então o que nós fazemos? Apontamos para Cristo. Aquele é o Senhor. Né? Não sei se já foi contado a vocês, mas eu lembro de algum irmão contando essa historinha, não sei se é real, de uma garotinha que, confrontada pelo pastor, se não me engano, da congregação dela, ela disse que não tinha medo de nada. E esse pastor diz a ela, mas você não tem medo de nada? E se o diabo bater na sua porta? Ela fala, então peço para Cristo abrir. Não é assim? É assim que nós precisamos fazer. Essa é a submissão. A fé que vê aquele Senhor tão glorioso e tudo o que vem sobre a nossa vida, seja tentação, seja coisas boas, seja uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estudo, de mudar para outra cidade, e eu digo, muito bem, essa situação está aqui, então eu primeiro aponto para Cristo, porque eu não sou mais Senhor da minha vida, eu não sou mais Senhor dessa casa, há um outro Senhor, então eu aponto para Ele. Isso é submissão, não é anulação, irmãos. Pelo contrário, é uma atitude voluntária de dizer a tudo quanto bate às portas do nosso coração, eu não sou, mas Ele é. Não é? Amém. A terceira lição, irmãos, a respeito dessa escola de Cristo que eu gostaria de pontuar com os irmãos, a respeito da glória do Senhor. Porque então, se temos dado passos nessa primeira lição e nessa segunda lição, nós vamos começar a compreender que na nossa vida natural, em nós mesmos, não há nada a respeito de glória. Não há honra e não há nada que o Senhor possa aproveitar em nós mesmos. Mas é necessário. A única glória que há aos olhos de Deus é Ele, Deus é glória, e no Filho dele. O Filho dele é todo glorioso. É nele que ele tem todo o seu prazer. Então, nessa escola de Cristo, nós vamos começando a aprender que nós só podemos nos gloriar, como diz a palavra, se glorie em água, glorie no Senhor, né? Mas nós só podemos agradar o Senhor, só podemos dar glória ao Senhor se naquilo que o Filho dele é para nós. Nós não podemos entregar nada ao Senhor de nós mesmos. Não temos nada em nós mesmos que agrada a esse Senhor. Mas nós o agradamos e o glorificamos quando a vida de Cristo se manifesta em nós. Porque esse Senhor tem todo o seu prazer na vida do seu Filho. Então, quando a vida do Senhor se manifesta em nós, então nós glorificamos a Deus. Então nós agradamos a esse Senhor. Certa vez, uma irmã em São Lourenço foi ajudada pelo Senhor com uma visão. E ela via uma fonte jorrando muitas águas. Era uma quantidade imensa de água e ela via como numa terra seca. Tinha uma terra muito seca, como se fosse um deserto. Em determinado lugar, uma fonte brotava muitas águas. Então ela viu um homem sedento se aproximando dessa fonte de águas. E o que chamou muita atenção dela foi que esse homem tinha uma colher na mão. Então aquele homem sedento, magro, com a pele ressecada, no meio de um deserto, chega diante de uma fonte, se inclina para a fonte e começa de maneira trôpega a pegar a água da fonte e beber de colher. E aquilo chamou a atenção da irmã como uma condição do coração dela. Nós estávamos reunidos no acampamento, né? E ela contou para nós, irmãos, quantas vezes esses somos nós? Diante da fonte que é o Senhor,
nós nos aproximamos dele com uma colher nas mãos, não é? E tomamos dessa fonte. Estamos morrendo de sede, mas tomamos dessa fonte com uma colher, não é? Mas não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor deseja, através da operação dessa escola de Cristo, através da operação dessas verdades, da diferença que há entre nós, de que aprendemos a Cristo e de que somos para glorificar o Senhor, através da vida de Cristo, alargar o nosso coração, alargar a nossa medida diante dele, para que quando essa fonte que vive a jorrar diante de nós, nós possamos nos aproximar dela com medidas largas. Se hoje é uma colher, que amanhã seja um copo e uma caneca, até que nós possamos ser aqueles que nos lancemos em todo o tempo, em toda circunstância de sequidão, nessas águas. E não precisamos mais tomar de canequinha ou de colherinha dessas fontes, mas possamos nos lançar nessas fontes, irmãos. É esse o chamado da escola de Cristo, que o vejamos como essa fonte, que nos vejamos como aquele que tem profunda sede, mas olhemos para o Senhor e o contemplemos como aquele que é a fonte da vida, que está a jorrar diante de nós, para que nós nos lancemos nele. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo, não são coisas, mas é a fonte, a pessoa, o Senhor. Nós precisamos nos lançar nele. Então, glórias ao Senhor por todo desespero, por toda aflição, né, por toda crise, por toda pressão que Ele tem exercido sobre as nossas vidas, sobre a nossa juventude. Porque assim nós podemos chegar com muita sede e ávidos nessa fonte, não é? Glórias ao Senhor. Ontem nós nos lembramos também de uma história dos irmãos Moráveis, daquele jovem que não pôde esperar por sapatos novos. E foi em direção à Groenlândia, com o que tinha, descalço, porque diz que a obra e a glória do Senhor não podiam esperar. Nós nos lembramos dessa história. Mas então, creio que os irmãos também conhecem essa outra história, a respeito daqueles irmãos Moráveis, daqueles jovens que, naquela comunidade missionária dos irmãos Moráveis, ficaram sabendo a respeito de uma ilha com muitos escravos, um senhor de muitos escravos, centenas deles. E aquilo tocou o coração deles. E a pergunta, e certamente eles já estavam nessa escola de Cristo, a pergunta no coração deles era: como o Senhor vai ser glorificado ali? Como é que a vida de Cristo vai ser manifestada naquela ilha? Não é? Que tem um Senhor com tantos escravos. Como aqueles escravos vão ouvir a respeito da glória, do evangelho, da glória do Deus bendito? Como é que aqueles escravos vão ouvir a respeito dela? Então eles foram até lá e pediram permissão para que pudessem pregar, anunciar o evangelho ali. E não receberam autorização. Então, creio que os irmãos conhecem a história. Eles voltaram para suas casas, se despediram dos seus parentes e dos irmãos ali que permaneceriam na comunidade morável. E decidiram se vender como escravos. Se venderam como escravos para aquele senhor. Com o dinheiro pagaram a viagem até lá e não se tem mais notícia desses irmãos. Né? Mas se entregaram como esse grão de trigo nas mãos do Senhor, não querendo glória nenhuma para si mesmo, mas desejando ardentemente a glória do Senhor. Né? Se vendendo como escravos, irmãos. Para que aqueles escravos naturais pudessem ouvir a respeito do Evangelho de Cristo. Irmãos, o meu maior medo de estar aqui hoje é falar de maneira com que isso possa parecer utopia. Falar de uma maneira como que isso possa parecer algo distante, algo que é uma mentira. Então, realmente, com todas as minhas forças, rogo ao Senhor e rogo aos irmãos que tomem essas palavras, vão aos pés do Senhor, para que Ele mesmo nos convença de que essa escola não é algo distante, mas que o Senhor hoje está assim perto, de maneira que o podemos achar, de maneira que podemos entrar nessa escola e perceber o chamado dEle para nós jovens, para participarmos dessa escola, para aprendermos dEle, para reconhecermos a pessoa viva que Ele é, irmãos. Que essa história desses irmãos Moráveis não seja um convite à loucura, não seja um convite à irresponsabilidade, mas um convite, irmãos, a juntarmos preciosos tesouros no céu. Um convite a reconhecermos o peso de glória que há em nos rendermos ao Senhor, o peso de glória que há em obedecermos ao Senhor, o peso de glória que há em aceitarmos o governo do Espírito sobre nossas vidas. O irmão do Chile, o Christian,
esteve em São Lourenço a semana passada e nos comunicou algo que o irmão Shen havia falado em uma conferência. Mas, irmãos, com que peso renovado e vivo isso caiu no meu coração. E na despedida dele, em lágrimas, dizendo o quanto ele havia recebido do Senhor naquele tempo e o quanto o desejo dele de permanecer ali com os irmãos, de não voltar para o Chile. Então, em lágrimas, ele nos conta a respeito disso que o irmão Shen tinha dito, de que para os jovens a qual o irmão estava compartilhando a palavra, para que eles soubessem e que o Senhor confirmasse e testificasse no coração deles que, no tempo, soberanamente, o Senhor os escolheu para ouvir essa palavra. Irmãos, será que nós temos reconhecido diante do Senhor que a minha e a sua vida, nesse tempo, nesses 6.000 anos de história da humanidade, nesses 2.000 anos de história da igreja, o Senhor me escolheu e te escolheu pelo nome para estarmos assentados aqui nessa época, nessa hora diante dele, nessa hora em que estamos da noite, ouvirmos essa palavra? Que responsabilidade temos, irmão? Nós somos escolhidos pelo Senhor, não aleatoriamente. Você não está aqui aleatoriamente. Nós somos escolhidos pelo Senhor para ouvir esse chamado, para ouvirmos essa convocação do Senhor, essa convocação à escola dele, essa convocação de não mais perdermos tempo, de não mais aceitarmos o assédio do inimigo para deixarmos para amanhã, mas dizermos um sim para o Senhor. Não é? Nós somos convocados pelo Senhor para ouvir a respeito desse arrebatamento, do nosso coração ser arrebatado pelo amor do Senhor, de sermos arrebatados de coração, e não de corpos físicos apenas, mas termos hoje, o nosso coração arrebatado pelo Senhor, levado até a presença dele, ter o nosso coração derretido pela presença do Senhor. Esse é um convite, irmão, fiel. Não é fiel por mim, não é fiel pelo Romeu, não é fiel pelo Edson, é fiel por aquele que temos crido, por esse Senhor que ressuscitou dos mortos. É um convite fiel, porque ele é o professor dessa escola, e ele é também o assunto dessa escola. É por isso que é tão fiel, irmão, esse convite. Então, é esse mesmo convite que eu faço aos irmãos. Para que vocês aceitem, irmãos, o convite do Senhor. Digam sim a Ele. Adentrem nessa escola do Senhor. Aceitem os golpes, muitas vezes duros, mas aceitem também a recompensa de pertencer e ver o operar da vida do Senhor dentro de nós. Não é, irmãos? Vamos aceitar esse chamado. Vamos dizer sim ao nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, temos ouvido, Senhor, Teu convite, Senhor, de aceitarmos Tua disciplina sobre nossas vidas. Teu convite, Senhor, para juntarmos tesouros no céu. Teu convite, Senhor, para conhecermos o Senhor como o Senhor é, para vê-lo, Senhor, de maneira desimpedida. Senhor, mas nossos joelhos são tão fracos, Senhor. Nossos pés, Senhor, tão fracos, Senhor. Nós rogamos a Ti que por Teu maravilhoso Espírito, Senhor, o Senhor possa visitar nossos corações de maneira a nos convencer, Senhor, dessa maravilhosa escola, deste assunto, Senhor, de nos submetermos, Senhor, ao Teu governo, ao Teu domínio, Senhor. Esse assunto de aprendermos, Senhor, Tua pessoa, de vermos Tua pessoa se manifestar em nós, amado Senhor. Nós queremos aprender a dizer esse sim. Senhor, confessamos que até dizê-lo é muito para nós, Senhor. Nós temos dificuldade. Pega na nossa mão, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, Senhor Jesus. Porque queremos, Senhor, queremos querer dizer esse sim para Ti, Senhor. Queremos aceitar hoje, Senhor, Teu governo sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos ser um testemunho para Ti. Queremos ser, mais uma vez, oramos a Ti, Senhor. Queremos ser aquela noiva que com um só de seus olhares arrebata Teu coração. Queremos ser transformados de maneira tal por Ti, Senhor, que possamos arrebatar Teu coração como o Senhor arrebata o nosso, Senhor. Oh, maravilhoso, Senhor. Esse pequenino rebanho é Teu, Senhor. Nós nos confiamos em Tuas mãos. Só o Senhor pode nos ajudar a compreender esse assunto tão elevado, tão glorioso, mas tão acessível para nós. Um caminho vivo e novo, aberto para nós, Senhor. Oh, amado Jesus,
Ajuda teus jovens, Senhor. Ajuda teus jovens a decidirem por ti, Senhor. Dá aos teus jovens, Senhor, um espírito como nunca houve antes, um espírito voluntário, Senhor, como nunca houve na história da igreja. Pedimos a ti, Senhor. Nós rogamos em teu nome. Dá a nós um espírito voluntário por ti, Senhor, como houve em Maria, Senhor, em tomarmos aquilo que é precioso para nós, Senhor, e não fazermos caso disso, Senhor, e entregarmos aos teus pés, ungirmos, Senhor, e dizemos, tu és nosso Rei, bendito Senhor, e nós somos teus servos. Nos alegra te ungir, Senhor. Ensina para a tua igreja, dessa hora, o que significa beijar teus pés, Senhor. Nós queremos fazer assim. Nós queremos conhecer esse lugar de gozo, Senhor. Beijar teus pés. Ó Espírito Santo, nos ensina, Senhor. Nós nos colocamos em tua escola, amado Senhor. Nós queremos te louvar, não importando as circunstâncias, Senhor. Porque as circunstâncias como nós não são nada, Senhor. As coisas que vemos são passageiras, Senhor. Mas, de maneira invisível, pela fé, contemplamos a ti, Senhor. Ó, tu és o alfa e o ômega, o começo e o fim, Senhor. Ó, bendito, autor e consumador de nossa fé. Autor e consumador da fé dos teus pequeninos. Se temos fé em ti, Senhor, cremos que foi o Senhor quem plantou isso nos nossos corações. Então rogamos, Senhor, dessa maneira. Protege o que tua mão direita plantou, Senhor. Guarda-nos em ti, amado Senhor. Toma teu senhorio sobre nossos corações. Conquista-nos para ti e faz-nos aprender que somos alunos teus, Senhor. Ó, bendito Jesus. Glorificamos teu nome, Senhor. Amém.